Boa noite! Sejam bem-vindos a esta live da Neurofluxo. Eu sou Sérgio Lely, analista comportamental, e estarei aqui com vocês conversando sobre os nossos tipos de perfis sensoriais ou intuitivos. Será que os perfis sensoriais são mais ansiosos, mais estressados, ou são os intuitivos que são mais ansiosos, mais estressados? Como é que esses dois perfis percebem a ansiedade, lidam com a ansiedade? É disto que nós vamos falar. Mas antes de nós começarmos, eu quero dar a vocês um recado. Clique lá no chat, fale para nós de que cidade você é. Quero saber que cidade você é. Deseje para quem está ali no chat uma boa noite, mas conte para nós qual é a cidade que você está. Quero saber de onde você vem, quero saber de que estado você vem, se possível, se é de colocar a cidade barra o estado para que a gente saiba de onde você está vindo. Espero que você compartilhe aí a sua localização, sua cidade, seu estado, para que a gente saber a extensão da onde nós estamos. Já tem algum nome aí? Eu sei que tem Indaiatuba, que eu vi aí, eu vi que tem Itupeva, vi que tem, acho que Salto, deve ter alguém aí de Salto. E se você não entrou no nosso grupo, eu peço para que você vá também lá no chat, vai ter o link para que você entre no nosso grupo de WhatsApp. É através do nosso grupo de WhatsApp que você é informado sobre os eventos, é lá que nós colocamos semanalmente alguma postagem para que a gente vá trabalhando a ansiedade ao longo do dia. E se você ficar até o final da nossa live, você vai ter aí uma surpresa, não é verdade, Marco? Nós vamos trazer aí uma surpresa aí para vocês. Piedade presente. Que maravilha. Bom, a Neurofluxo traz para todas as pessoas a importância de conhecer sobre a ansiedade. Isso surgiu por quê? Porque eu há 30 anos cuido de ansiedade, há 30 anos eu venho trabalhando e desenvolvendo pessoas para cuidar da sua ansiedade. Ansiedade é algo que ela é do nosso dia a dia. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha ansiedade, ou que não vivencie uma ansiedade. Não precisa estar com o transtorno de ansiedade, como nós vimos na live da semana passada. Inclusive, se você não assistiu a live da semana passada, que era o introvertido e extrovertido, quem sofre mais, assista. Vá lá no nosso canal do YouTube e assista a nossa live da semana passada de quem sofre mais, se é o introvertido e extrovertido. Isso é muito importante. E lá nós falamos que às vezes a pessoa ela não tem o transtorno da ansiedade, mas ela vive ansiedade, ela tem aí os efeitos colaterais da ansiedade na vida dela e ela nem sabe que ela está passando por uma situação de ansiedade. E não sabe também o quanto o perfil dela, comportamental, o perfil de como ela é, colabora. Por isso que nós estamos trazendo a vocês os perfis comportamentais para que você vá se conhecendo. Quando a pessoa se conhece, ela sabe como é o perfil dela, facilita para ela entender como ela fica ansiosa, como ela lida com as situações adversas da vida, como ela lida com os estressores, com a pressão, com as pessoas. E isso vai facilitando para ela aprender a desenvolver a ansiedade. E hoje nós vamos estar vendo dois perfis, que é os sensoriais e os intuitivos. Quais dos dois pode ter mais ansiedade? Será que é os dois? Será que é um só? Diga para nós aí, intuitivamente, né, de uma forma, será que você é mais do tipo intuitivo ou do mais sensorial? Mesmo sem saber, segue aí a sua intuição, coloca lá no chat se você é uma pessoa mais intuitiva ou se você é uma pessoa mais sensorial. Nós vamos estar vendo depois como é cada um desses perfis. Temos bastante gente aí na live, né, Marcos? Como é que estamos aí? Bastante gente. Tem Piedade, tem Indaiatuba, tem Itupeva, tem
Diga para nós aonde você é, para que a gente saiba onde você está. Nós iniciamos com esta música. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que por causa dele, de algo maior. Nós estamos aqui porque é algo maior do que nós. Algo extremamente grande pede para que a gente esteja aqui neste momento. Muitas vezes você entra numa live sem saber por quê. Porque, sei lá, você entrou, mas não é acaso. É porque é lá que você precisa aprender uma coisa. Quando você entra numa igreja, num templo, num culto, muitas vezes você fala, você entra e parece que aquele dia é para você. Porque ele precisa passar uma mensagem a você. Então nós estamos aqui por causa que ele também pede para que a gente possa absorver algo, que a gente possa aprender algo. E isto é transformador na vida das pessoas. Isso já aconteceu com você, isso acontecerá na vida de você, de encontrar pessoas que às vezes passam para você, às vezes uma frase, uma mensagem, um conselho. Isto muda seu dia, muda teu humor, ou você vê algo na vida, na rua, quando você está indo para o seu trabalho, você vê uma cena, alguém ou um animal, e aquilo faz com que você pare e pense, né? Reflita sobre a sua vida, isso acrescenta na sua vida. Então, muitas vezes, as mensagens dele é vinda através de coisas do nosso dia a dia. Então, nós estamos aqui também por causa dele. Estamos também aqui para poder entender um pouco mais sobre nós. Você que está aí do outro lado, tenho certeza que um pouco de ansiedade você tem. Senão, não chamaria atenção participar de uma live sobre ansiedade. E tem também aquela vontade de querer se conhecer um pouco mais. Então, você está aqui também para poder conhecer como esse perfil do intuitivo e do sensorial funciona, como são eles, para ver se você é mais sensorial ou mais intuitivo. Então, nesse momento, pelo que você compreende dessas duas palavras, pode colocar no chat, diga quem você acha que é. Será que você é mais intuitivo? Será que você é mais sensorial? Mesmo não sabendo as definições? E depois da nossa live, você volta, então, a colocar se realmente coincidiu ou não aquilo que você estava pensando, tá bom? Então, na semana passada, nós falamos sobre a ansiedade. E o quanto a ansiedade, ela afeta todos nós, né? E o quanto nós temos que nos conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei trabalhar a ansiedade. E esta frase tem tudo a ver com autoconhecimento. Melhore tudo dentro de você. Melhore o quanto você puder melhorar aí dentro de você, melhore. Você está aqui para isto. Você está aqui para que você possa crescer, desenvolver, melhorar a cada dia. E melhorando tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor de você. Quando você melhora, melhora tudo ao redor de você. É como se nós irradiássemos, né, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sentindo para os demais. Às vezes você chega num lugar e encontra uma pessoa rindo, você acaba rindo junto. Às vezes você chega num lugar onde a pessoa está mais triste, chorosa, e você acaba se entristecendo, porque aquilo que ela está passando irradia em volta dela. Portanto, se você começa a melhorar, melhora as coisas em volta. Se você começa a desenvolver melhor consciência sobre quem você é, através dos perfis, começa a desenvolver melhor a sua ansiedade, você começa a desenvolver melhor as pessoas que estão em volta, a sua família começa a ficar melhor. Se você é muito ansioso e se desenvolve e melhora a tua ansiedade, você vai ver o quanto melhora, né, a reação das pessoas que estão em volta. A criança passa a chorar menos, irritar menos, bagunçar menos, porque o entorno melhora. Então, aquilo que nós emanamos para fora melhora o meu entorno. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós queremos, através da Neurofluxo, levar a você essa possibilidade de você ser uma pessoa melhor a cada dia, porque é possível ser melhor a cada dia. Nós não nascemos para piorar, nós nascemos para melhorar cada dia que passa. Nós sabemos que no Brasil existe uma taxa de
ansiedade muito alta. As pesquisas mostram, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 10% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Na live anterior, nós vimos que o transtorno de ansiedade já é uma ansiedade um pouco mais severa, tem um impacto maior, e ela tem mais prejuízos, mais limitações na vida da pessoa. Só que o que a estatística não mostra é que a maior parte das pessoas não tem o transtorno de ansiedade, ela simplesmente tem a ansiedade e às vezes nem sabe que tem. Sofre os efeitos colaterais da ansiedade, mas não sabe que está vivendo ansiedade e muito menos o que pode fazer para sair disso, para amenizar o impacto da ansiedade, do estresse na vida dela. Então, nós temos 10% da população que realmente sofre pelo transtorno, mas 90%, que é o que está aí. É você que está sentado aí do lado, que muitas vezes não tem o transtorno de ansiedade, não tem um pânico, não tem uma agorafobia, não tem um transtorno obsessivo compulsivo, uma ansiedade generalizada, você não tem um diagnóstico disso, você simplesmente é uma pessoa mais ansiosa, que sofre um pouco mais por expectativas, sofre um pouco mais antes da hora, né? E não sabe sair disso, mas não tem algo tão severo na sua vida. 90% que está assistindo aqui passa por isso. E isso é para você, o que nós estamos trazendo é para vocês. 90% é o que não entende o que é ansiedade, não sabe que tem ansiedade, mas vai aprender, vai desenvolver e vai ser uma pessoa melhor através do trabalho que nós estamos aí fazendo na Neurofluxo. A ansiedade, ele é um estado emocional desproporcional ao momento. Então, a mente ela vai focar naquilo que está me ameaçando, ela vai focar naquilo que está ruim, ela vai focar naquilo que pode acontecer. Sempre quando existe a possibilidade de algo desagradável acontecer, o organismo entra em ansiedade, porque ele detectou uma situação de perigo, o organismo ele reage de uma forma de alerta para se proteger. Então, a ansiedade é algo natural do organismo, ok? E a mente está focada em algo que vai acontecer, não aconteceu ainda, vai acontecer. Então, você está sofrendo de uma forma desproporcional, diante de algo que não aconteceu, que pode acontecer, às vezes pode ser que nem aconteça, mas o seu corpo reage. O coração bate mais forte, a mão fica fria, você fica mais inquieto, mais impaciente, tua mente fica mais acelerada. Geralmente a mente fica pensando em coisas mais negativas, pessimistas, né? Vai uma presença maior de tragédias aqui na mente, ok? Os pensamentos tendem a ficar mais pessimistas, negativistas, trágicos, tá? Gerando inquietação, sofrimento, medo e expectativas. Então a ansiedade é algo natural, normal do ser humano. Talvez não seja do bicho, do gato, do gato, do cachorro, talvez não seja tão deles, mas do ser humano é. Por quê? Porque nós temos uma caixa craniana que foi ampliada. A nossa diferença com os animais é que nós temos uma caixa craniana maior que comporta uma parte maior dentro do cérebro, que é o neocórtex, que é a parte nova do cérebro. E lá existe o pensamento, lá existe a imaginação, a criatividade. E o que é o sofrer antes da hora? É passar um filminho. Quem tem ansiedade é um grande escritor. Ele escreve um filminho na cabeça incrível. Tem uma facilidade de escrever um filminho, de visualizar muitas vezes um filminho trágico que vai acontecer lá no futuro. Mas ele vive no presente. Só que a mente, o corpo, não quer saber se está no futuro ou está no presente. Ele vai reagir, deixando você apreensivo, inquieto, impaciente, o que a gente chama isso de ansiedade. Então, pense, sempre lembre, se você é uma pessoa ansiosa, você é um bom criador de história.
Atualmente as pessoas falam storytelling. Você é um bom criador de histórias aí dentro da sua mente, tá? De coisas trágicas que vão acontecer. E lembre-se, muitas das tragédias, muitas das coisas ruins que você imaginou que ia acontecer, na maior parte das vezes não aconteceram, não é verdade? Digita aí para nós se já aconteceu isso com você, que você sofreu por alguma coisa que iria acontecer, mas não aconteceu. Digita para nós se já aconteceu isso, você já passou por essa situação. Okay? Você vai ver que o sofrimento que a pessoa tem foi desproporcional àquilo que iria acontecer ou desnecessário, porque não aconteceu. Então ela sofreu antes da hora, de uma forma desproporcional, intensa. Isto é ansiedade. Então, se nós aprendemos a perceber esse estado emocional dentro de nós, a gente consegue sair desse estado emocional. Dependendo do perfil comportamental, ela vai vivenciar mais ou vivenciar menos essas historinhas. Ela vai ter mais facilidade de perceber ou mais dificuldade de perceber. Mais facilidade para sair ou mais dificuldade para sair, dependendo do perfil de como ela é, né? Do perfil comportamental, do perfil da sua personalidade, do seu jeitão de ser. Por isso que conhecer através do perfil comportamental, o nosso jeitão de ser, de lidar com as coisas é interessante e bom para você, para que você se autoconheça e possa lidar com as demandas da sua vida. Nós sabemos que a ansiedade ela tem uma história na linha da vida. Acontece coisas. Se nós temos uma família, né, onde tem muitas cobranças, nós sempre fomos cobrados, a criança tem uma reação de autoexigência, né, de querer resultados sempre bons para não desagradar as outras pessoas. Então ela fica sempre ansiosa, querendo agradar, querendo corresponder às expectativas dos progenitores. Se nós temos um lar onde temos muitas brigas, nós vamos perceber que a criança fica sempre sentindo-se em ameaça. Então aquela aprendizagem na infância, onde tinha uma briga de uma hora para outra, ou a família ela tinha, por exemplo, uma pessoa que às vezes chegava alcoolizada, drogada, né, batendo, quebrando tudo, se ela vivenciou isso durante muito tempo na vida dela, isso vai desenvolvendo dentro dela essa sensação da imprevisibilidade, ela não sabe o que vai acontecer. Porque a criança já começa a ficar ansiosa antes, por exemplo, daquela pessoa chegar. Porque ela não sabe como é que vai ser. Então ela já começa a passar na cabeça dela aquelas cenas das coisas trágicas que vão acontecer, que naquele momento da vida dela acontecia mesmo. Só que ela traz isso para a vida, né? Se nós temos passando por situações difíceis, né? Quem não passou por situações difíceis na vida? Situações financeiras, situações de uma perda de emprego, situações de uma falta de grana. Quem não passou por situações dessas? Ou o medo de, será que vou conseguir terminar de pagar um empréstimo ou um financiamento? Então, quem não passou por isto? Então, esses momentos na vida da gente, a gente fica um pouco mais ansioso. É normal, é natural. E se a pessoa não consegue entender, isso vai afetando a vida dela, a qualidade de vida dela, ela vai ficando mais irritada, mais impaciente, vai ficar mais agressiva, pode começar a utilizar, inclusive, artifícios não tão interessantes, por exemplo, álcool, cigarro, né, a comida, muitas vezes a questão até de alguma droga, para poder se acalmar. Então, quando a pessoa ela vivencia ansiedade, ela tenta buscar algum artifício para sair disso. E às vezes é o pior jeito para sair disso. É entrar num outro vício. Por isso que cuidar da ansiedade, entender a ansiedade, por menor que seja, é realmente uma grande vantagem para a tua saúde e para os teus relacionamentos. Porque se nós entramos em algum tipo de vício, aí impacta mais ainda os relacionamentos que você tem em volta de você, da sua casa, da família, do seu trabalho, dos seus amigos. Okay? Mudanças de emprego, inícios de emprego, vai iniciar uma atividade nova, vai entrar numa nova escola, vai começar uma faculdade, vai começar um novo curso e vai ter que conhecer novas pessoas. Vai entrar num novo trabalho ou entrou um novo projeto para ser desenvolvido por você e a gente, naquele período inicial, onde a gente pouco conhece as pessoas ou pouco conhece daquele trabalho, nós passamos por este momento de ansiedade, por falta de conhecimento.
Conforme a gente vai conhecendo as pessoas ou entendendo o tipo de trabalho que eu vou realizar, aquilo vai me confortando, vai me acalmando e eu consigo me desenvolver. Então, nós passamos por ansiedade nesse momento. Mas dependendo do perfil comportamental da pessoa, quando ela está no novo trabalho ou ela está trabalhando, ela vivencia mais ou menos ansiedade. Então, tudo bem, agora ela entende o trabalho, só que o perfil comportamental que ela tem, que é o jeitão dela ser no mundo, pode ser um gerador de ansiedade, de estresse na vida dela, e ela nem sabe disso. Então, não basta apenas a gente se adaptar àquela escola, aquele ambiente, aquele trabalho. Nós temos que entender o nosso perfil, porque o nosso perfil é o que gera ansiedade, porque é a forma como eu percebo, como eu lido, como eu enfrento as dificuldades, as demandas, as tarefas da minha vida. Ok? Então, isto é importante que a gente conheça. O ser humano ele é curioso, ele gosta de entender sobre as coisas. Então, desde quando surgiu ser humano, Homo sapiens, no mundo, ele é curioso, quer entender sobre o universo. Então, aí vai entender as estrelas, que é a astronomia, vai entender como funciona o planeta, como que reproduz, né, os alimentos. E o ser humano sempre buscou se conhecer, buscou entender quem ele era nesse mundo, qual era a função dele. Então, nós temos dentro de nós essa curiosidade e esta até um pouco de necessidade de tentar entender como nós somos. A vida passa tão rápido, as coisas são tão rápidas na vida, né? Os dias passam tão rápido que é importante nós entendermos como nós somos e tentar entender como é que eu lido com as coisas, para facilitar. Não é só para entender, não. É para facilitar a vida, é para agilizar, é para a gente realmente poder utilizar esse autoconhecimento que nós temos do nosso perfil comportamental para poder lidar com as demandas de uma forma rápida. Porque a vida passa rápido, as coisas precisam de solução rápida, então nós precisamos também conhecer esse perfil para esta finalidade. Então, buscar esse entendimento, esse autoconhecimento é fundamental e nós temos ferramentas hoje para isso. Nós temos as ferramentas que são os perfis comportamentais que nos auxiliam nessa busca de conhecimento e quando a pessoa conhece um pouco sobre o seu perfil, ela consegue lidar melhor com a ansiedade, ela consegue lidar melhor com o estresse, ela consegue lidar melhor com as demandas da vida. Ok? Nós vimos aí semana passada, na live da semana passada, os extrovertidos e os introvertidos. Então, os extrovertidos, e introvertido, tem um cuidado aí. Às vezes a gente coloca muito introvertido como se fosse tímido. Introvertido não é tímido. Não estamos falando em pessoas tímidas e não tímidas. Nós estamos falando em perfil comportamental. Então, o conceito muda um pouco. As pessoas extrovertidas, elas se energizam, né? Como é que elas direcionam e recebem a energia? Através da comunicação, da relação com as pessoas. Elas precisam se comunicar com as pessoas. Então elas aprendem conversando, elas aprendem dialogando, elas trocam ideias, né? Elas buscam contato, elas preferem estar com pessoas, né? Elas primeiro, muitas delas às vezes falam mais e depois elas pensam. Aquela pessoa que se compromete e depois fala, nossa, não devia ter falado isso. Esse é um perfil mais extrovertido, né? Elas buscam ação, elas buscam diversidade das coisas. Então, esse é um perfil mais extrovertido. O introvertido é um pouco, elas são pessoas que elas energizam como? Através do mundo interno, do pensar, do analisar. Então, elas gostam de refletir, né, sobre as ideias, elas gostam de refletir sobre as experiências. A extrovertida gosta de compartilhar, de falar das experiências. Ela gosta de refletir sobre o que ela aprendeu, o que ela desenvolveu. Então, ela tem ela tem uma tendência maior de fazer isso, né? Elas são mais reservadas, mais questionadoras sobre as coisas, mais discretas, pensam primeiro para depois expor. Elas buscam o silêncio, a concentração, a reflexão, desejam entender o mundo e não podemos confundir o introvertido como timidez, ok? Então esse é o que nós vimos na live anterior, e se você não viu, coloca lá no chat, manda o link que eles vão estar mandando o link, ok?
Digita para nós aí quem é mais extrovertido e mais introvertido. Digita para nós quem se identifica mais com o extrovertido e mais ou com o introvertido. Para quê? Introvertidas. É o seu jeito. Nós temos os dois? Sim. Você não é 100% introvertido, 100% extrovertido. Você é os dois. Há uma predominância. Há uma tendência de ser mais intro ou mais extro. Ok? Os dois estão aí dentro. Os dois são importantes. Só que há uma predominância maior de um comparado com o outro. Isso a gente vê no perfil comportamental quando a gente faz os cruzamentos desses perfis que nós estamos falando. Então, a pessoa mais extrovertida, diante das situações de dificuldades financeiras, ela vai conversar, bater papo, interagir com as pessoas, para poder entender como sair dessa. Né? As pessoas, por exemplo, mais introvertidas vão tentar analisar, ver aí um tipo de solução para resolver o problema. Quando tem que fazer uma apresentação de trabalho, né, as introvertidas, de repente, elas preparam com mais facilidade o material. A extrovertida, de repente, ela pode ter mais improviso, ela pode dialogar muito mais com as pessoas, interagir, conversar mais com as pessoas. E muitas vezes, se ela é muito extrovertida, ela pode até se perder na hora da explicação, porque ela está interagindo mais com as pessoas e esqueceu do script, esqueceu do roteiro que tinha que falar. Né? Quando são convidadas, né, para uma reunião de amigos, né, muitas vezes a extrovertida ela pode até ter um pouco mais de facilidade de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas, por ela ser um pouco mais expansiva, né? Mas isso não significa que é 100%. Muitas vezes o que ela gosta de perguntar, questionar, interagir. A introvertida ela vai partir para uma conversa, uma reflexão, né? Uma conversa onde ela vai buscar assuntos que sejam um pouco mais, entre aspas, assuntos que têm afinidade, mas que sejam até um pouco filosóficos, né? Porque ela gosta de pensar, gosta de interagir, ela não gosta de conversar de coisas banais. A introvertida não gosta de conversar de coisas banais, ela gosta de conversar de coisas engrandecedoras. Esse é um pouco da diferença, né? Ela vai falar né, ela pode até comentar do futebol, mas ela gosta de conversar de coisas que engrandecem, que somam, né? A extrovertida às vezes acaba conversando de vários assuntos e não necessariamente profunda em algum deles, né? E a pessoa extrovertida, quando fala algo e de repente se arrependeu, puxa, não devia ter falado aquilo para aquela pessoa, porque ela fala mais do que pensa, ela fala, tá tudo certo, depois eu converso com ele. A introvertida, ela pode ficar, às vezes, se remoendo um pouco mais. Tá? Ela pode pensar, analisar, tentar usar disso como uma experiência para melhorar o comportamento dela, né, de comunicação, ou dependendo do perfil dela, né, dependendo, ela pode sofrer um pouco mais porque ela falou algo que não devia, né? Então ela pode ter esse sofrimento um pouco mais interno. Enfim, é a forma como extrovertido e introvertido lida com as coisas. Você vai ver na live anterior que eu explico melhor, eu comunico melhor sobre isso. E hoje nós vamos estar indo para um outro perfil, né, onde nós temos aí os sensoriais e os intuitivos. Quem você é? Será que você é intuitivo? Será que você é sensorial? O que são esses dois perfis? Então nós temos aí, ó, o sensorial. Quem é o sensorial? O sensorial, ele absorve as informações mais reais. Ele usa mais os órgãos do sentido, visão, audição, olfato, tato, né, para captar dados reais. Ele concentra no que percebe, ele é fato, tá? O sensorial gosta de fato, dado. Ele gosta de coisas objetivas. Ele é atento a detalhes. Você está conversando com a pessoa, ela fala, mas quando? O quê? Por quê? Quando foi? Que hora foi? O que aconteceu depois disso? Ela vai fazendo perguntas investigativas, tem uma facilidade muito grande de fazer perguntas investigativas, porque ela gosta de dados. Então, você já conversou com pessoas assim? Escreva para nós se já teve pessoas assim. Às vezes seu marido é assim, sua esposa é assim, sua mãe é assim. Às vezes a mãe é assim, fica perguntando detalhe, né, da situação. Mas como foi? Onde foi? Com quem? E depois? E aqui? E aqui? Não é curiosidade, é perfil, porque ela faz isso com você, com a outra filha, com o marido, com a vizinha, com a, né, parente. Ela é meio assim. Observe o jeitão das pessoas. São busca detalhes. Não é que ela é enxerida, né? Não é que ela é curiosa. Não, é o jeitão dela.
se repete esse padrão de comportamento com outras pessoas, é o jeitão dela. Mas tem gente que é curiosa mesmo, tá? Bom, ela confia na experiência, ela confia no fato, no resultado, naquilo que deu certo, naquilo que deu errado. Então ela embasa, né? Ela capta as informações do mundo através de dados. Ela capta a informação do mundo através do resultado que ela teve. Então essas são as sensoriais, conectadas no aqui e agora. Estão conectadas no que está acontecendo aqui e agora. Tá bom, aconteceu isso e o resultado foi aquilo. Beleza, excelente. Então ela está presa, é pé no chão. Ela gosta de ver para crer. Tá? Ah, mas vamos fazer alguma coisa? Não, vamos fazer alguma coisa? Não. O que vai ser feito? Como vai ser feito? De que forma vai ser feito? Vamos convidar uma pessoa sensorial para fazer uma... Né, olha, você vai... Vou convidar você para a gente fazer um passeio. Onde? Quando? O que vai ter lá? O que nós vamos fazer? Que hora vai sair? Ela é ótima para isso. Né? Ela é excelente para isso. Ela vai relatar para você o que aconteceu, ela traz dados, traz resultados, ela traz informações, né? Ela consegue colocar isso às vezes numa sequência. Às vezes ela é até exagerada, né? Ela pode ser uma sensorial um pouco exagerada demais, né? Aquela pessoa que é minuciosa. Então qual é o problema dela? Se ela for muito sensorial, muito minuciosa ao fazer as coisas, ela não entrega. Tem que ver e analisar todas as vírgulas do relatório, todas as palavras, ela fica tão insegura, porque tem que estar tudo muito bem organizado, que muitas vezes ela tem medo até de entregar. Então, às vezes, os excessos, aquilo que é bom, às vezes, em excesso, faz mal. Ok? Então, sensorial, fatos. Como é que o sensorial lida, por exemplo, com a situação financeira? Ele vai querer saber o que, quando, o que aconteceu, como resolver, que opções ele tem, ele vai conversar, de repente, no banco para saber opções de financiamento, ele vai buscar dados para poder resolver aquela situação. Ele é convidado, por exemplo, para os colegas para uma reunião de trabalho, ele quer saber que roupa tem que ir, né, o que tem que levar, né? Ele vai saber quanto tempo vai ficar, onde que é, qual é a distância, ele já vai calcular a distância na hora, ele vai saber exatamente para você onde vai. Ah, em tal lugar, já pegou o link lá, a localização, ele já buscou dados para não ter muito erro. Então, ele operacionaliza as coisas de uma forma através de dados. Ele vai relatar sobre o evento, o encontro que você... Ah, nós tínhamos lá mais ou menos tantas pessoas, né, levaram isso, levaram aquilo, ficamos até tal hora. Então, ele trabalha, né, a informação dele, a comunicação dele, embasada com dados. Isso para ele é importante. Okay? Como é que ele vai fazer uma apresentação? Ele vai fazer uma apresentação de algum trabalho da empresa na escola, ele vai trabalhar tópicos, ele vai trabalhar, olha, foi visto isto, nós vamos trabalhar com dados mais objetivos, ok? Ele vai se importar, né, em organizar as coisas de uma forma um pouco mais didática, mais apresentável, para que aquilo seja apresentado da melhor forma possível para alguém. E se ele falar algo e se arrepender, ele vai, de uma forma um pouco mais assertiva, dizer para a pessoa, olha, desculpa, naquele dia X eu falei algo que não devia, pode ir direto ao ponto, ok? Ele vai pegar o ponto que ele acha que não foi legal, do que ele falou, do que ele magoou, e falar, desculpa, naquele dia eu falei uma coisa que não devia, peço desculpas, foi sem querer, não foi querendo magoar você, mas aconteceu isso, tudo bem, e resolve por ele. É o fato, resolve pelo fato. Vamos ver o outro lado. Quem aí se identificou com o sensorial? Quem acha que é do jeitão sensorial, diz aí no chat se você é mais ou menos assim. Não importa se você é mais ou menos, né? Uma escala de 0 a 100, ok? Se você se encaixou um pouco aí, tá dentro, ok? Aí depois nós temos a proporção, a quanto disso que realmente você é mais sensorial. Não, daí é o cruzamento dos dados que a gente consegue ver. Vamos ver o lado oposto, o intuitivo. O intuitivo ele é mais visionário, né? Sonhador, ele tem facilidade de inovar, ele tem foco mais no futuro, ele consegue visualizar coisa lá a médio e longo prazo, ele pode criar mais expectativas em relação às coisas, às pessoas, né? Ele tem poder de previsão do que pode acontecer de bom, de ruim. Mas eles confiam mais na sua inspiração. Como que eles captam as informações? Né? Ele capta as informações do mundo através daquilo que ele sente,
daquilo que ele imagina, daquilo que ele cria. Ele pode se perder nos dados. Né? Vamos fazer eu vou imaginar uma pessoa convidando para uma festa. Vamos fazer uma festa? Nossa, vamos fazer uma festa lá no mês X. Vai ser uma festa legal, bacana, só que ele não operacionaliza. Ele não coloca a data, o horário, a quantidade. Não, ele só criou uma ideia de festa na cabeça, né? De um evento, criou uma expectativa da quantidade de pessoas, mas não operacionalizou o convite, a confirmação do convite. Né? De repente não operacionou a quantidade de alimento a ser comprada, de bebida a ser comprada. Então ele pode ter uma facilidade para criar, inventar, né? Criar esse sonho, né? Intuição. Nossa, vai ser muito bom fazer uma festa de final de ano. Nossa, vai ser ótimo reunir a família, né? Que faz tempo que a gente não reúne. Às vezes sai uma tragédia, porque a família já tem um pé de guerra. Né? Mas ele inventou uma coisa maravilhosa, mas não deu, às vezes, a organização para que aquilo acontecesse. Né? Bom planejador, bem trabalhado, uma pessoa intuitiva, ele é bom para planejar. Nenhum perfil é ruim, é só a tendência. Né? Ele consegue prever o que pode acontecer, mas pode estruturar, organizar menos. Então ele pode criar a organização da festa, inventar que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter fogos, vai ter balão, vai ter enfeite, vai ter isso, aquilo lá, a gente vai pôr isso aqui, isso, aquilo lá. Então ele já criou, previu, imaginou o que vai acontecer, só que ele não foi atrás para pesquisar preço, não foi atrás para comprar, para orçar, para planejar, isso é mais difícil para ele. Ele vai fazer muito aonde? Em cima da hora, e muitas vezes muito daquilo que ele planejou acaba não acontecendo por falta de estruturar, de organizar. Né? Ele não mensurou algumas coisas que deveriam ser mensuradas. Experimenta a vida no presente, né? Não experimenta a vida no presente. Né? Ele vive mais no futuro. Então ele tem mais dificuldade de viver o aqui e agora, no fato. Né? Mas será que todas essas pessoas vão? Precisa mesmo arrumar, né, fazer um aluguel de um salão daquele tamanho para as pessoas? Será que as pessoas vão mesmo? Não, mas olha, vai ser super legal fazer uma festa com toda a família. Mas será que todas as famílias vão mesmo? Então, será que toda a família vai mesmo? Será que precisa de tudo isso? Isso é o sensorial. Né? Ele já imaginou a casa cheia. E o sensorial disse, mas será isso possível? Será que vai acontecer mesmo isso? Olha como os dois dialogam. Imagina o esposo e a esposa, né? Marido e mulher. Né? A esposa cria, nossa, vai ser uma festa maravilhosa. O marido fez, pera, mas será que vai tudo isso mesmo? Olha o banho de água fria que ela leva. Né? E ele passa a ser o cara ruim, chato, que joga balde de água fria, né? Que não deixa ela fazer as coisas. Não, é que ele está vendo de um jeito e ela está vendo de outro. E aí tem o conflito. Aí ele é uma pessoa ruim. Não é que ele é uma pessoa ruim, é que o perfil dele está olhando para coisas que a outra não está. Ele não está vendo tudo isso que ela imaginou. Ele está através do dado. Mas pera lá, a família não é tão unida, não é todo mundo que vem. Não precisa de um negócio tão grande, pode ser menor, mais barato, mais econômico, mais enxuto. Ok? Então ele já vai pensar no processo. Então olha, os conflitos de casais acontecem por questões de diferenças de perfis. Essa semana não, mas uns 15, 20 dias atrás, uma cliente me liga, no horário dela, ela fala o seguinte, olha, eu vou para fazer uma viagem. Né? Vou fazer uma viagem. Inclusive hoje, ela está viajando hoje. Vou fazer uma viagem. E aí, leva ou não esse meu namorado? Eu falei, depende do perfil. Vamos ver qual é o seu perfil? Abri o perfil dela. Olha, você é do tipo intuitivo. Você já criou essa viagem na sua cabeça. Você já planejou ela. Ela já sabe onde ir, onde não ir, ela quer viver, ela quer aproveitar. Né? Ela já criou tudo isso. Ela já imaginou lá. Ela já pesquisou onde ela vai querer ir, onde ela vai querer passear. Eu falei, e qual é o jeitão dele de ser? Eu não tenho o perfil dele. Ele da última vez da viagem, ele só queria ficar no hotel descansando. Eu falei, então, se ele for com você, você não vai realizar tudo isso. Ou você adapta ao jeito dele, e tudo bem, e curte, né, o hotel, ou você vai ter que dar ou não leva, ou cria uma outra opção. E hoje ela me ligou falando, não, nós vamos, só que eu já disse para ele que dia tal é meu para eu fazer todas as minhas coisas. Pronto, adaptou.
ele aceitou. Nesse dia que ela vai fazer os passeios dela, ela vai sozinha, porque ele não vai estar afim, vai querer curtir o hotel dele ali sozinho. Tá tudo certo, eles entraram num acordo para poder fazer uma conciliação de perfis, porque ele não vai estar afim, ele vai ser chato na viagem. Porque ela vai querer conversar com as pessoas, ela vai querer ver, porque ela é do tipo extrovertido. Então ela vai querer ver, conversar, interagir, né? E vai querer realizar um pouco daquilo que ela já planejou, previu que vai acontecer na viagem. E ele vai atrapalhar, ele vai encher o saco, ele vai ser um terror. Se ele acompanhar, ela não vai conseguir, porque ele vai querer sentar, ele vai querer, né, tomar alguma coisa no meio do caminho, e vai atrapalhar. Então ela fez o acordo, falei, maravilha, boa viagem. Ela me ligou hoje, não, já estou preparando a mala, estou indo para o aeroporto passear. Vá viajar. Então, olha o conhecimento, olha o que a gente traz, né, de melhora para nós e para o outro. Porque não se trata de ser uma pessoa chata, não. Trata de ser um perfil e eu sou de outro. Então não começa a ter conflitos, começa a ter compreensão. E é isso que é importante. A compreensão de que eu sou diferente do outro. Quem está certo, quem está errado? Ninguém. Somos perfis diferentes e podemos nos dar muito bem quando a gente senta, conversa e coloca na mesa. E aceita que eu sou diferente dele em alguns momentos. E isso está tudo certo. E a viagem deve ser maravilhosa, espero aí, né? Daqui uns 15 dias que ela vai estar voltando, saber como é que foi a viagem dela, ok? Então, quem é intuitivo? Anota aí no chat, escreve lá no chat. Você é uma pessoa intuitiva? Será que você se identificou mais com esse perfil intuitivo? Escreve para nós aí, para a gente saber quem você é. Como é que é o intuitivo diante de situações financeiras? Veja, o intuitivo, ele é mais sonhador, né? Então, de repente, nas questões das dificuldades, ele pode, né, criar soluções mágicas para solucionar problemas financeiros. Eu tinha um cliente que ele era do tipo intuitivo e quando ele estava passando uma situação de dificuldade financeira, ele começou a criar situações mágicas e piorou. Então, ele resolveu trabalhar com aplicativo, alugou um carro, aí ele não tinha condições de trabalhar todos os dias, aí ele ficava doente porque trabalhava muito mais horas do que o trabalho habitual, regular que ele já tinha, ele não conseguia dar conta da família, ele já tinha outros compromissos, ele começou a abrir mão, ele só perdeu dinheiro. Ele falou assim, o que eu ganhei não deu para pagar o aluguel, porque eu me comprometi. Porque ele visualizou, nossa, vou alugar um carro, vou trabalhar tantas horas, vou ganhar tanto, vai me lucrar tanto, vai pagar meus problemas, minhas dívidas. Não, né? Ele planejou tudo isso, criou tudo isso, mas não parou para olhar. Faltava o quê? A sensação dele. Faltava entender, peraí, mas quantas horas eu vou trabalhar por dia? Será que eu tenho gás para tudo isso? Meu trabalho já é exaustivo. Será que eu vou ter gás? Será que eu vou trabalhar de segunda a segunda mesmo? Então, faltou esse planejamento. Então, ele se comprometeu com o aluguel do carro. O que ele mais ou menos ganhou não deu para pagar o aluguel do carro e ainda tinha a dívida que ele, né, para pagar, que ele resolveu trabalhar de aplicativo justamente para reduzir a dívida. Então veja como que a pessoa acaba criando situações aí meio mágicas, sem operacionalizar as coisas. Como é que ela é um convite para a reunião com colegas de trabalho? Já imagina como é que vai ser, cria uma expectativa, nossa, né? Vai ser, eu vou encontrar fulano, ciclano, eu vou com tal roupa, eu já começo a criar, eu tenho facilidade de prever. Eu posso prever coisas boas e coisas ruins. Quem prevê coisa boa e coisa ruim. Nossa, acho que vai ser legal, acho que vai ser super ruim. Dependendo dos outros perfis que ela tem, né, ela pode ir mais para o lado negativo. Não sei, acho que não sei se vai ser bom, não, acho que não vai ser bom esse final de semana, acho que não vai ser legal. Acho que vai chover, não sei, vai ser em tal lugar, nossa, vai ser longe, então ela já está visualizando. Ela não vai, né? Com essa previsão ela não vai, ok? Como é que ela é uma pessoa para apresentação de trabalho, né? Ela já começa a imaginar como vai ser a situação de trabalho. Então, ela pode ter facilidade de prever como vai ser o trabalho, a apresentação de um trabalho. Então, ela pode prever, melhorar as coisas que ela vai levar, organizar as coisas que ela vai levar. Isso pode ser bom, ok? Isso pode ser bom. Mas também ela pode ir para o lado ruim, achar que vai ser uma tragédia. Tudo tem os dois lados, tá? E quando fala
algo que não devia, né, ela começa a entrar, né, na ideia, né, na imaginação de como está sendo isso para outra pessoa. Como que isso está sendo, como é que isso vai repercutir na sua relação com a outra pessoa. Então ela pode ter facilidade de pensar nisso, tá bom? Então nós temos aí os perfis, tanto sensorial quanto intuitivo, são os dois perfis importantes que nós temos. E como seria, por exemplo, um extrovertido sensorial? Ou como seria um extrovertido intuitivo? Esse cruzamento, ele só é possível com o perfil. Esse cruzar das informações, né, do extrovertido, que nós vimos semana passada, com o sensorial, esse cruzamento a gente só consegue fazer mediante o levantamento do perfil. Porque é no levantamento de perfil, né, na tabulação dos resultados, que a gente consegue fazer o cruzamento. Aí a gente, dependendo da prevalência das respostas, você começa a fazer, então, o casamento dos perfis. E aí a pessoa começa a entender um pouco mais. Puxa, eu sou extrovertida sensorial. Como é que é o extrovertido sensorial? É mais ou menos assim, porque nós vamos cruzar esses dados. Ou um introvertido sensorial. Como é que é o introvertido sensorial? Vai saber pelo cruzamento dos dados. Então, o levantamento do perfil consegue fazer isso pela prevalência das respostas que a pessoa vai dando, pela tabulação desses resultados, aí ele vai fazendo levantamento e vai vendo como que é um extrovertido sensorial, por exemplo, no trabalho, estudando, né, apresentando algo, aí vai passando, né, o relatório vai saindo, é um relatório que sai de 150, 170 páginas, que vai explicando o seu jeito de ser. Né? Então, quem já fez se surpreende pela quantidade de páginas, a gente vai passando para a pessoa, né, as situações da vida dela, em momentos como que ela é, né, como que ela é no trabalho, como é que ela é estudando, como que ela é se relacionando, como é que ela é palestrando. Então vai passando várias informações e sugestões e dicas para poder melhorar o seu lado oposto, ok? Como é que seria, por exemplo, um introvertido quando lê uma mensagem motivacional? Então, o introvertido, por exemplo, essa mensagem, acredite em si mesmo e em seu potencial para superar qualquer obstáculo que surgir no caminho. O intuitivo, ele vai, nossa, né, eu acredito no meu potencial. Nossa, então ele tem uma sensação de potencial, mas não consegue entender qual é o potencial que ele tem. Já o sensorial, ele vai dizer, não, acredito no meu potencial. Então ele vai pensar assim, no meu potencial X, eu tenho que acreditar nele. Já no intuitivo, já vira uma coisa um pouco mais abstrata. É o meu potencial no geral, mas não específico. Mas qual potencial em específico? Né? Eu devo acreditar para superar os obstáculos da vida. Ok? Olha a diferença, como ele capta, como ele absorve a coisa do mundo. Né? Um trabalha de uma forma mais abstrata, né? Um potencial geral, e o outro já começa a especificar um pouco mais. É estes potenciais que eu devo acreditar para eu superar as adversidades. A forma de captar é diferente. Ok? Então, o autoconhecimento é importante. Todas as pessoas que buscam esse autoconhecimento, elas melhoram na vida. Elas sabem explorar melhor as suas qualidades, a lidar com as limitações, tendem a ser mais assertivas, né? Reconhecem os seus padrões de comportamento e não são refém das emoções, porque elas têm mais ter consciência sobre como ela reage e não fica à mercê das emoções que surgem. Ok? Então, o autoconhecimento, através do perfil comportamental, ajuda neste sentido. Tá? E como é que o sensorial lida com a ansiedade e como é que o intuitivo lida com a ansiedade? A forma de perceber a ansiedade é um pouco diferente no sensorial e no intuitivo. A forma de perceber a ansiedade é diferente no sensorial com o intuitivo. O sensorial vai dizer para você, olha, eu estou ansioso, mas meu coração bate, minha mão fica fria, né? Nós temos uma pressão, sabe, uma pressão aqui, tenso, está discriminando. O intuitivo faz, nossa, eu tô
tenso. Como é que é? Nossa, eu fico inteiro ansioso, fico apreensivo. Mas ele não consegue discriminar exatamente o que ele está sentindo, onde ele está sentindo, onde ele está percebendo a ansiedade dele. É uma coisa generalizada. Já no sensorial, ele consegue perceber que ele sente dor aqui, que ele sente, sabe, um aperto no peito. O intuitivo não, ele só sente tenso, desconfortável. Ok? Como é que ele deve lidar? Como é que você deve enfrentar? O sensorial deve fazer coisas mais sinestésicas. Então, ele deve utilizar relaxamento, um relaxamento que existe, que a gente vai ver lá no treinamento, né? Viva Bem com a Ansiedade que você tem, um treinamento que existe, uma forma de relaxamento é o físico, que você, né, tensione e solte. Existem relaxamentos que utilizam da tensão e relaxamento muscular, é ótimo para os sensoriais, ok? Já para o intuitivo, eles se adaptam mais aos tipos de meditação, de relaxamento mental, né, de imaginação, né, de visualização, de lugares, cenas confortantes. Então, a forma de lidar vai ser diferente. Então, ele pode até conseguir, né, quando nós aplicamos aquela técnica 468, ele consegue até contar o 4, 6, 8, né? Segura 4, né? Enche em 4 pulmões, segura 6, solta em 8, ele até consegue imaginar a capacidade do pulmão enchendo em 4 partes, segurando 6, soltando em 8 partes. Já o intuitivo, ele vai ter só a sensação, né, de encher vazio, pode até ter um pouco mais de dificuldade aí de entender a capacidade pulmonar dele, né, para encher em 4. Então, veja que são diferenças. Qual é o melhor? Nenhum. O melhor é autoconhecimento, o melhor é você entender como você funciona. Esse é o melhor que tem. Porque os dois estão aí dentro do ser, você só tem uma prevalência maior em um e menor no outro. E quanto mais eu entendo, mais fácil de eu poder mudar para o lado oposto. Quem é intuitivo consegue, através do treinamento que a gente dá, através depois, né, da mentoria que a gente dá após o nosso levantamento de perfil, que é a mentoria, ele consegue trabalhar o lado oposto. Ou seja, naqueles momentos em que ele precisa ser um pouco mais sensorial, ele consegue ser um pouco mais sensorial, porque ele vai aprender a desenvolver esse lado. Já as pessoas que são muito sensoriais vão aprender a desenvolver o lado mais intuitivo. E assim também acontece com o introvertido e o extrovertido. A gente consegue, por conhecer, ele consegue, em alguns momentos específicos, usar o lado extrovertido, mesmo sendo introvertido. Ok? Então, quando eu conheço, eu consigo usar conscientemente o lado oposto e adaptar, aplicar aquilo naquele momento que eu preciso. Que é o momento na vida em que eu tenho que ser mais intuitivo. Eu tenho que imaginar como é que vai ser, mas depois, né, a minha festa, a minha viagem, eu tenho que imaginar. Só que eu tenho que sentar e escrever, né, e operacionalizar essa viagem, senão não sai. Senão é só feita no improviso. Então, saber trabalhar os dois é importante, ok? Então, nós temos aí, nós já vimos na live anterior da semana passada, quem é o extrovertido, quem é o introvertido. Vimos hoje os sensoriais e os intuitivos. E daqui a 15 dias... né, que vai dar no dia, deixa eu lembrar aqui, vai ser o dia 13, né? Vamos falar certo, né, Marcos? A gente vai falar errado o dia, né? Dia 13. Então, no dia 13 de maio, nós vamos falar sobre esse perfil, ó. Racionais e sentimentais. Será que eu sou mais racional ou mais sentimental? É outra categoria do perfil, entendeu? Não perca, porque esse é muito interessante, tá? Os racionais e os sentimentais, muito interessante. Então esse, racional e sentimental, 13, anota na sua agenda aí. Já entrou no nosso grupo de WhatsApp, tá lá no link, lá do chat, tudo vai ser mandado lá pelo nosso grupo. Os 4 pilares da saúde, lá no nosso grupo vai estar todas as informações. Semanalmente eu estou mandando mensagem, estou sempre perto, colocando aí lá no grupo, né, mensagens para vocês irem refletindo, irem mudando, irem ao longo da semana, sabe, trabalhando aí a ansiedade de vocês, ok? Então,
Acompanha sempre lá no nosso grupo, 4 Pilares da Ansiedade, que toda, né, segunda, quarta e sexta, toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo meu conversando com vocês, tá bom? E no dia 13 de maio estaremos juntos. E aí, nós temos aí, né, Marcos, agora aí um desafio. Esse desafio é só para quem está lá no nosso grupo. Se você quer entrar no nosso desafio, clica, entra no nosso grupo, fica lá no nosso grupo que semana que vem vai ser lançado o desafio. Vou dar um spoiler aqui, não é, Marco? Vou dar só um spoiler aqui, certo? Estou aqui com a minha equipe aqui que me ajuda toda aqui. Marco, Jonas, estão aqui, me prepara tudo aqui para nós. O spoiler é o seguinte, o desafio que nós vamos lançar para vocês, para quem está lá no grupo, né, do 4 Pilares, você tem que entrar, é 15 dias sem ansiedade. Nós vamos estar juntos 15 dias sem ansiedade. Lá vai ter desafios diários, atividades diárias para que você possa viver 15 dias sem ansiedade. Eu tenho certeza que você, junto comigo, nos próximos 15 dias, quando iniciar nosso grupo, vai experimentar a viver sem ansiedade, a aprender a usar técnicas, aplicar exercícios, aplicar ações que vão ajudar no controle da sua ansiedade. Vou provar para você que você é capaz de controlar a ansiedade e capaz de muito mais. Mas, lembrando, é para qualquer pessoa? Não, é só para quem está no nosso grupo e que participa, e que fica lá no nosso grupo e que está lá acompanhando. Segunda, quarta e sexta, sempre mando uma mensagem a vocês. Às vezes são mensagens que refletem um pouco mais, às vezes são mensagens mais de comportamento, às vezes são mensagens mais de sentimento. Por quê? Porque a gente precisa colocar as coisas aqui dentro. Nossa cabeça, ela não para de pensar. Quando você coloca uma mensagem, você fala, ai, que mensagem, entendi direito. Leia de novo aquela mensagem. Deixa ela entrar, deixa ela processar. Tenta aplicar aquilo ao longo do dia, ok? Então, tudo que a gente passa lá tem uma intenção de colocar lá no seu inconsciente informações para que ele processe, para que ele transforme você gradativamente. Mas, nosso desafio está lançado, certo, Marcos? O link do grupo já está lá no chat. Clica lá no chat, entra no nosso grupo e vai participar comigo no desafio 15 dias sem ansiedade, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, foi um prazer poder compartilhar um pouco sobre esses perfis aqui com vocês. E no dia 13 de maio estaremos de novo aqui, tá? Falando sobre os racionais e os sentimentais, mas durante esses 15 dias, até a próxima live, vamos estar juntos no desafio 15 dias sem ansiedade. Grande abraço, excelente semana, sucesso!